Você já parou para pensar no poder que uma língua tem, no estrago que uma palavra mal colocada pode fazer na vida de alguém? Hoje, a gente vê mentira espalhada em todo canto, nas redes sociais, nos grupos de conversa, nas bocas que não se calam. E o que acontece? Nada. A mentira fica por aí, solta, destruindo reputação, acabando com família, manchando honra. E o mentiroso segue livre, rindo, inventando a próxima história. Mas no sertão de Lampião as coisas não eram assim não, meu amigo. Lá dentro a palavra tinha peso. A honra valia mais que ouro. E quem ousasse espalhar mentira, destruir a vida de gente honrada com a língua solta, pagava um preço que a alma não esquecia. Você que está aí, cansado de ver a injustiça passar impune, saudoso de um tempo onde a palavra de um homem valia mais que papel assinado, se prepare, porque hoje eu vou te contar um causo que corre no sertão até hoje. A história da fofoqueira que destruiu um noivado e como Lampião, o rei do cangaço, fez justiça de um jeito que virou lenda. Antes de começar, se você chegou até aqui procurando histórias de verdade, causos que te fazem sentir a poeira do sertão e o peso da honra, deixa teu like nesse vídeo agora. Compartilha com aquele amigo que também sente falta de um tempo onde a justiça era rápida e definitiva. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais histórias do cangaço que não te ensinam na escola. Comenta aí embaixo. Você acha que a palavra ainda tem valor nos dias de hoje? Então se ajeita aí, que a história vai começar. E te garanto, quando terminar, você vai entender por que no sertão se dizia: boca fechada não entra mosquito, nem bala. O sol ainda não tinha nascido quando a notícia se espalhou pela vila de São José do Egito. Era 1928, e o sertão acordava com aquele calor que faz a terra rachar e o suor escorrer antes mesmo do corpo se mexer. Mas naquela manhã, o calor era diferente. Era o calor de alegria, de esperança, daquelas coisas raras que aconteciam no meio da dureza da caatinga. José Rufino, um dos homens de confiança de Lampião, tinha pedido a mão de Maria das Dores em casamento. E ela, moça honrada, filha de seu Manuel, um vaqueiro respeitado que nunca dobrou a espinha para coronel nenhum, tinha aceitado. José Rufino não era homem qualquer não, tinha o respeito do bando inteiro. Quando Lampião precisava de alguém para missão delicada, era nele que confiava. Quando tinha que levar recado importante, era José Rufino que ia. O cabra tinha a palavra firme como aroeira e o coração do tamanho do sertão. Diziam por aí que ele nunca tinha desrespeitado mulher, nunca tinha roubado de pobre, e que na hora do tiroteio era o último a recuar e o primeiro a proteger os companheiros. Maria das Dores era a menina mais bonita daquela região, mas não era só a beleza que chamava a atenção, não. Era o jeito dela, a educação, o respeito, a fé que carregava no terço que nunca saía da mão. Tinha 17 anos, olhos cor de mel e um sorriso que iluminava até dia nublado. Ajudava a mãe no roçado, cuidava dos irmãos mais novos e nunca tinha dado motivo para a língua ruim falar dela. O namoro tinha começado 6 meses antes, quando José Rufino passou pela vila buscando mantimentos para o bando. Viu Maria das Dores na beira do açude, com a moringa na cabeça e o andar leve de quem não carrega maldade na alma. O cabra ficou sem fala. E ali mesmo, naquele momento, soube que era ela. A mulher que ia tirar ele da vida de andarilho, a razão para plantar raiz num pedaço de chão. Pediu permissão ao pai dela, como o homem direito faz. Seu Manuel olhou fundo nos olhos de José Rufino, daquele jeito que sertanejo tem de ler a alma do outro sem precisar de palavra, e viu verdade. Viu honra, viu um homem que ia cuidar da filha dele com a vida, se fosse preciso. O noivado foi anunciado depois da missa de domingo. O padre benzeu a união e a vila inteira celebrou. Era raro ver felicidade assim no sertão, onde a seca matava mais que doença, onde a fome era companheira constante, onde a alegria tinha que ser arrancada da terra dura com as próprias mãos. As mulheres já comentavam sobre o vestido de Maria das Dores,
Ia ser de renda, branco como algodão, feito pelas mãos da melhor costureira da região. Os homens falavam do respeito que José Rufino tinha conquistado. Lampião mesmo tinha dado a bênção para o casamento, e isso não era pouca coisa não. Quando o rei do cangaço aprovava uma união, era sinal de que aquilo tinha valor. O casamento estava marcado para dali 3 meses, tempo suficiente para José Rufino juntar uns cobres, comprar umas cabras, arrumar um pedaço de terra onde ia construir o rancho para Maria das Dores. Ele tinha planos. Queria criar os filhos longe da violência, queria que a mulher dele tivesse sossego, queria plantar feijão e milho e ver a família crescer em paz. Maria das Dores passava os dias bordando, sonhando acordada, preparando o enxoval com as amigas. A mãe dela, Dona Josefa, chorava de alegria vendo a filha tão feliz. Seu Manuel, que era homem de poucas palavras, andava com o peito estufado, orgulhoso de ver que a filha dele ia casar com um homem de bem. As noites na vila eram de conversa na porta de casa, de viola tocando baixinho, de crianças correndo descalças na poeira, enquanto os mais velhos tomavam café e falavam da vida. E em todas essas conversas, o nome de José Rufino e Maria das Dores aparecia. Era o noivado mais comentado, mais esperado, mais abençoado que aquela terra tinha visto em anos. O amor deles era daqueles que o sertão raramente testemunhava. Puro, verdadeiro, do tipo que faz a gente acreditar que mesmo no meio da dureza, da fome, da violência, ainda existe espaço para o coração bater mais forte, que ainda existe motivo para levantar da rede todo dia e encarar o sol causticante com esperança. José Rufino tinha encontrado sua razão de viver. Maria das Dores tinha encontrado o homem que ia cuidar dela até o último suspiro. E o sertão inteiro testemunhava aquela bênção, aquele momento raro onde a felicidade parecia possível, onde o futuro parecia menos pesado. Mas o sertão, meu amigo, é terra de contraste. Onde tem luz, a sombra espreita. Onde tem alegria, a inveja se esconde. E naquela mesma vila, enquanto José Rufino e Maria das Dores sonhavam com o futuro, uma língua venenosa já estava se preparando para espalhar o veneno que ia destruir tudo. Porque no sertão, como em qualquer canto do mundo, sempre tem aquela alma pequena que não suporta ver a felicidade alheia. Sempre tem aquela boca que precisa cuspir maldade. E dessa vez, a dona dessa língua era uma mulher que o inferno mesmo tinha medo. Zefa da Quitanda era conhecida em toda a vila. Mas não era por coisa boa, não. A mulher tinha a língua mais afiada que navalha de barbeiro e o coração mais seco que a caatinga em tempo de estiagem. Morava sozinha num casebre nos fundos da igreja, vivia de vender cachaça e rapadura para os tropeiros que passavam pela estrada. Mas o verdadeiro negócio dela era outro. Era espalhar desgraça. Ninguém sabia ao certo quantos anos Zefa tinha. O rosto era marcado pelo sol e pela amargura. Os olhos fundos carregavam um brilho ruim, daqueles que a gente vê e já sabe que não presta. Diziam que ela tinha sido bonita na juventude, que tinha tido pretendente, que ia casar, mas o noivo tinha fugido com outra na véspera do casamento. E desde aquele dia, Zefa tinha virado outra pessoa. O coração tinha endurecido, feito barro queimado, e a inveja tinha tomado conta da alma dela como erva daninha em roça abandonada. E mulher não suportava ver a alegria alheia. Quando via a moça bonita passando, sussurrava veneno. Quando via casamento acontecendo, inventava história. Já tinha destruído 3 noivados antes com a língua solta e ninguém tinha feito nada, porque Zefa era esperta, sabia espalhar a mentira devagar, com jeito, fazendo parecer que era verdade, que era preocupação, que era só um comentário inocente. Quando soube do noivado de José Rufino e Maria das Dores, Zefa sentiu aquela dor familiar no peito, a inveja subindo feito bile na garganta. Ver aquela menina feliz, radiante, amada por um homem de respeito,
Era mais do que ela podia suportar. E ali mesmo, naquele momento, enquanto via Maria das Dores passando com um sorriso no rosto e o brilho nos olhos, Zefa decidiu. Aquela felicidade não ia durar. A fofoqueira começou devagar. Era assim que ela sempre fazia. Plantava a semente da desconfiança e esperava germinar. Começou numa tarde de sábado, quando algumas mulheres pararam na quitanda para comprar rapadura. A conversa, como sempre, caiu no noivado mais falado da vila. "Que bênção, não é mesmo?" disse Dona Sebastiana, ajeitando o xale nos ombros. "Maria das Dores vai ser tão feliz com José Rufino." Zefa sorriu, mas era aquele sorriso torto que não chegava nos olhos. Tomara que dê tudo certo mesmo." "Como assim, Zefa? O que você está querendo dizer?" "Nada não, mulher. É só que... Bem, vocês sabem como é. José Rufino passa meses fora no bando do Lampião. E Maria das Dores é moça bonita, sozinha aqui na vila." O silêncio caiu pesado. As mulheres se entreolharam. Zefa tinha jogado a semente. Não tinha acusado ninguém diretamente, não tinha falado nome, mas tinha deixado a dúvida no ar, pesada como um mormaço de tarde. "Zefa, você está insinuando alguma coisa?" perguntou Dona Sebastiana, franzindo a testa. "Eu? Deus me livre, só estou dizendo que é difícil, né? Noivo longe, moça nova aqui, a gente sabe como a língua do povo é, qualquer coisinha que aconteça já vai falando." E assim, Zefa começou a trabalhar. Nas semanas seguintes, a cada conversa, ela soltava mais um pouco de veneno. Nunca dizia diretamente, sempre deixava no ar, sempre com aquele jeitinho de quem está preocupada, de quem só quer o bem. "Vocês viram Maria das Dores conversando com aquele rapaz na feira?" "Ah, é o primo dela? Sei. Tomara que o José Rufino entenda assim também. Ontem ela estava na beira do açude até tarde. Sozinha? Não. Acho que tinha alguém lá sim, mas pode ser impressão minha, né? Aquele lenço vermelho que ela ganhou, foi o noivo que deu? Não? Engraçado. Porque José Rufino só usa lenço azul. As mentiras eram sutis, mas cortantes. E o pior, Zefa sabia exatamente com quem falar. Escolhia as mulheres mais fofoqueiras, as que não conseguiam guardar segredo, as que adoravam espalhar novidade. E a cada boca que a história passava, crescia um pouco mais, ganhava detalhes, ganhava certeza. Em 2 semanas, a vila inteira estava sussurrando. Nos cantos, nas portas das casas, na beira do açude, o nome de Maria das Dores vinha sempre acompanhado de dúvida, de desconfiança, de maledicência. Dizem que ela foi vista, contaram que ela recebeu, falaram que ela estava. Maria das Dores não entendia o que estava acontecendo. De repente, as amigas ficaram distantes. As vizinhas pararam de cumprimentar. Na missa, sentiu os olhares atravessados, os cochichos quando ela passava. Até Dona Sebastiana, que era comadre da mãe dela, desviou o olho quando Maria das Dores tentou conversar. A moça chegou em casa chorando. "Mãe, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão me olhando desse jeito?" Dona Josefa abraçou a filha, mas não soube o que dizer. Ela também tinha percebido a mudança, tinha ouvido os sussurros, mas não conseguia entender de onde tinha vindo aquilo. Seu Manuel, quando soube, sentiu a raiva subir, mas era raiva sem alvo, sem direção. Quem tinha começado aquilo? De onde tinha saído aquela história? Ninguém sabia dizer ao certo. Era como se o veneno tivesse brotado do chão, espalhado pelo vento, contaminado tudo, sem deixar rastro. Zefa observava tudo de longe, com aquele sorriso torto. O plano estava funcionando perfeitamente. A mentira tinha vida própria agora. Crescia, se multiplicava, destruía, e ela nem precisava mais fazer nada. A língua do povo fazia o resto. A fofoqueira sabia que era questão de tempo. José Rufino ia voltar do bando. Ia ouvir os rumores. E quando ouvisse, a dúvida ia entrar no coração dele feito espinho, porque é assim que funciona. A mentira bem contada planta a desconfiança até no homem mais seguro, até no amor mais verdadeiro. E Zefa esperava. Esperava o momento em que veria aquele noivado abençoado desmoronar como casa de taipa em temporal. Esperava ver a dor nos olhos de Maria das Dores. Esperava provar para si mesma que felicidade não existia, que amor era mentira, que no fim
Todo mundo sofria igual ela sofreu. A língua venenosa tinha feito seu trabalho. Agora era só esperar a desgraça chegar. Porque no sertão, quando a fofoca se espalha, ela corre mais rápido que cavalo a galope. E quando chega nos ouvidos errados, o estrago que faz não tem conserto fácil. O veneno estava plantado. E como todo veneno bom, ia matar devagar, com dor, fazendo a vítima sofrer cada segundo até o fim. José Rufino voltou para a vila numa tarde de quinta-feira. Tinha passado 2 meses no bando, cumprindo missão nas bandas de Pernambuco, e voltava com o coração acelerado, ansioso para ver Maria das Dores, para abraçar a noiva, para sentir de novo aquela paz que só ela trazia para o peito dele. Mas quando entrou na vila, sentiu algo errado no ar. Não foi só uma coisa, foi tudo. O silêncio pesado quando passou pela praça. Os olhares desviados, as portas se fechando rápido demais. Aquele clima de velório que a gente sente antes mesmo de entender o que aconteceu. José Rufino desceu do cavalo na frente da casa de seu Manuel. Antes mesmo de bater na porta, viu o velho sair com o rosto fechado, os olhos duros. Não era jeito de quem recebe o genro. Era jeito de quem tem raiva guardada, de quem segura a língua para não falar o que não deve. Seu Manuel, vim ver Maria das Dores. Trouxe presente para ela, trouxe... Você não entra nessa casa não, José Rufino. O cangaceiro sentiu o chão fugir dos pés. Como é que é, seu Manuel? O que foi que eu fiz? Não é o que você fez, é o que ela fez. A voz do velho saiu seca, cortante. A menina me decepcionou. Decepcionou a mãe. Decepcionou você. José Rufino sentiu o sangue gelar. Do que o senhor está falando? Está falando da verdade, rapaz. A verdade que a vila inteira sabe, menos você que estava longe. Seu Manuel cuspiu no chão. Um gesto de nojo que José Rufino nunca tinha visto o velho fazer. Maria das Dores não te merece. E você não merece carregar essa vergonha. As palavras caíram como pedra. José Rufino tentou entender, tentou juntar os pedaços, mas não conseguia. Seu Manuel, pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu. Explica, você quer que eu desenhe? O velho levantou a voz, e isso chamou a atenção dos vizinhos que já estavam espiando pelas frestas. Sua noiva te traiu, José Rufino. Enquanto você estava arriscando o couro no cangaço, ela estava aqui se engraçando com outro. A vila inteira viu, todo mundo sabe. José Rufino sentiu a raiva subir feito onda, mas junto veio a dor. Aquela dor que corta por dentro, que faz a gente querer gritar e não conseguir. Isso não pode ser verdade. Maria das Dores não faria isso. Eu conheço ela, Você conhece nada, rapaz. Homem apaixonado é cego. A menina te enganou direitinho e eu, que sou pai, que criei ela com todo cuidado, tô aqui com a vergonha na cara. Dona Josefa apareceu na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu José Rufino, desabou. Eu não acredito que minha filha fez isso. Não acredito. Criei ela direito, ensinei o caminho certo. Mãe, eu não fiz nada. A voz de Maria das Dores veio de dentro da casa, desesperada, quebrada. Eu juro por Deus, eu juro pela alma da minha avó, eu não fiz nada. José Rufino deu um passo em direção à porta, mas seu Manuel barrou. Você não vai falar com ela não. Esse noivado acabou. Não quero minha filha casada com cangaceiro e não quero você perto dela. Já basta a vergonha que ela trouxe para essa família. Seu Manuel, me deixa ouvir ela. Me deixa. Não tenho o que ouvir. Todo mundo viu. Dona Sebastiana viu ela na beira do açude com um rapaz. Zefa da Quitanda viu ela recebendo presente escondido. Meio mundo dessa vila tem história para contar. E você vai ficar aí defendendo? José Rufino sentiu o mundo desabar. Não era uma pessoa falando, era todo mundo, a vila inteira. Como podia ser mentira se tanta gente tinha visto? Como podia não ser verdade se até o pai da moça acreditava? A dúvida entrou no coração dele, feito espinho envenenado. Maria das Dores, a mulher que ele amava, que ele tinha escolhido para ser mãe dos filhos dele, que ele ia proteger com a vida, tinha feito aquilo com ele? José Rufino, pelo amor de Deus, escuta eu. Maria das Dores conseguiu chegar na porta, empurrando a mãe. O rosto estava inchado de tanto chorar, os olhos desesperados. Eu não fiz nada do que estão falando. É mentira, tudo mentira. Eu te amo, eu só amo você. Mas José Rufino já não sabia mais em que acreditar. Via a moça ali,
desesperada, jurando inocência. Mas ouvia as vozes da vila inteira, tantas pessoas, tantas histórias, tantos detalhes, e a dúvida doía mais que bala. Se é mentira, Maria das Dores, de onde saiu tudo isso? Porque a vila inteira está falando. Eu não sei, eu juro que não sei. Alguém inventou, alguém espalhou, mas eu não fiz nada. Seu Manuel puxou a filha para dentro com raiva. Entra para dentro, menina. Já não basta a vergonha. Você ainda vai ficar aqui se humilhando? A porta se fechou. E do outro lado, José Rufino ficou ali, parado, com o presente que tinha trazido para a noiva caindo da mão. O barulho do embrulho batendo no chão pareceu ecoar na vila inteira. Os vizinhos todos olhavam, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida de quem gosta de ver desgraça alheia. E José Rufino sentiu, pela primeira vez na vida, o peso da humilhação pública. Ele era homem de respeito, homem de confiança de Lampião, cabra valente que não dobrava para ninguém. E ali estava ele, feito trouxa, enganado pela própria noiva enquanto arriscava a vida longe de casa. A notícia correu mais rápido que cavalo assustado. Antes do sol se pôr, o bando inteiro já sabia. José Rufino, o homem de palavra, o cabra de confiança, tinha sido traído pela noiva. Alguns sentiram pena, outros riram baixinho, porque no cangaço mostrar fraqueza era perigoso. José Rufino passou a noite inteira acordado, debaixo de uma árvore na saída da vila. A raiva e a dor brigavam dentro do peito dele. Queria acreditar em Maria das Dores. Queria acreditar que tudo não passava de mentira, de mal-entendido. Mas como ignorar tantas vozes? Como fingir que não tinha ouvido? E pior, a honra dele tinha sido manchada. No sertão, a honra de um homem é tudo. É o que resta quando não se tem terra, quando não se tem ouro, quando não se tem nada além do próprio nome. E o nome de José Rufino tinha sido arrastado na lama. Quando o sol nasceu, José Rufino tinha tomado a decisão. Não ia casar com Maria das Dores. Não ia carregar aquela vergonha para o resto da vida. E não ia deixar aquilo barato, não. Alguém ia pagar pelo que tinha acontecido. Mas antes de partir, antes de tomar qualquer atitude, José Rufino sabia que precisava de uma coisa: justiça. Justiça de verdade. E no sertão, quando a justiça dos homens falhava, quando a verdade ficava enterrada debaixo de mentira, só havia um lugar para recorrer. José Rufino montou no cavalo e cavalgou em direção ao acampamento do bando. Ia procurar Lampião, porque se existia alguém capaz de separar a verdade da mentira, de fazer justiça quando tudo parecia perdido, esse alguém era o rei do cangaço. O noivado tinha acabado, a honra tinha sido manchada, mas a história estava longe de terminar. José Rufino chegou no acampamento do bando quando o sol já estava alto. Os homens estavam descansando debaixo das árvores, limpando as armas, conversando baixo. Quando viram José Rufino descer do cavalo, com aquele jeito de quem carrega o mundo nas costas, o silêncio caiu pesado. Lampião estava sentado numa pedra, afiando a faca. Levantou os olhos quando José Rufino se aproximou e não precisou de palavra nenhuma para entender que algo grave tinha acontecido. O capitão conhecia seus homens. Conhecia o jeito de cada um andar, de respirar, de segurar a raiva. E José Rufino estava diferente. Capitão, preciso falar com o senhor. A voz saiu rouca, controlada, mas Lampião ouviu a dor escondida ali dentro. Fala, José Rufino, o que te traz aqui com essa cara de velório? José Rufino respirou fundo. Contar aquilo era rasgar a ferida de novo. Era admitir a humilhação na frente do homem que ele mais respeitava no mundo. Mas não tinha jeito. Precisava de ajuda. Precisava de justiça. Meu noivado acabou, capitão. A vila inteira está dizendo que Maria das Dores me traiu enquanto eu estava fora. O pai dela acredita. A mãe dela acredita. Todo mundo acredita. Lampião parou de afiar a faca. Os olhos dele ficaram fixos em José Rufino, estudando, avaliando. E você acredita? José Rufino hesitou. Era essa a pergunta que tinha martelado a noite inteira na cabeça dele. Eu não queria acreditar, capitão. Mas é muita gente falando, tem testemunha, tem história, tem detalhe. Como pode ser tudo mentira? Senta aqui. Lampião bateu na pedra do lado.
José Rufino obedeceu. O capitão pegou a cantia, ofereceu água. Agora me conta tudo, do começo, e não pula nada. José Rufino contou. Falou do noivado abençoado, da felicidade que tinha sentido, de como Maria das Dores era moça honrada. Falou da volta para a vila, do jeito estranho das pessoas, da conversa com seu Manuel. Falou das acusações, dos detalhes que todo mundo jurava ter visto, do desespero de Maria das Dores negando tudo. Lampião escutou em silêncio, sem interromper. Quando José Rufino terminou, o capitão ficou uns minutos calado, pensando. Depois perguntou: quem foi a primeira pessoa a falar disso para você? Seu Manuel. Mas ele disse que todo mundo já sabia. Todo mundo é muita gente, mas toda história tem um começo. Tem sempre uma boca que fala primeiro. Lampião se levantou, deu uns passos, parou. José Rufino, você é meu homem de confiança há quanto tempo? 3 anos, capitão. Nesses 3 anos, quantas vezes você me mentiu? Nenhuma, capitão. Nunca. E quantas vezes você me decepcionou? Nenhuma que eu saiba, capitão. Pois é. E eu te conheço. Conheço seu jeito, sua palavra, sua honra. E um homem como você não escolheria mulher de má índole para casar. Lampião voltou a sentar. Então, ou você está cego de paixão, ou tem cobra debaixo dessa história. José Rufino sentiu um fio de esperança. O senhor acha que pode ser mentira? Acho que quando todo mundo conta a mesma história, ou é verdade, ou é mentira muito bem espalhada. E mentira bem espalhada sempre tem uma língua venenosa por trás. Lampião chamou Corisco, que estava perto. Corisco, pega 3 homens e vai para a vila de São José do Egito. Quero que você investigue essa história. Conversa com todo mundo, mas de jeito discreto. Descobre quem foi a primeira boca a soltar esse veneno. Corisco acenou que sim e saiu. Lampião olhou para José Rufino. Agora você vai ficar aqui. Não vai voltar para a vila. Não vai falar com ninguém. Deixa eu cuidar disso. Pessoal, se você está acompanhando essa história até aqui, percebendo como a mentira pode destruir tudo, deixa teu like agora para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. Compartilha com aquele amigo que também gosta de história de verdade, de justiça de verdade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem caso novo do sertão que você não vai querer perder. Comenta aí, você já viu uma fofoca destruir a vida de alguém? Como foi? Corisco voltou 3 dias depois. Tinha conversado com meio mundo da vila. Tinha juntado os pedaços da história feito quem monta quebra-cabeça. E quando sentou na frente de Lampião para contar o que tinha descoberto, o capitão já sabia o que ia ouvir. A boca que começou tudo foi de Zefa da Quitanda, capitão. A mulher plantou a semente em todo canto, devagarzinho, com jeito, fazendo parecer preocupação. E o povo que adora uma fofoca foi espalhando. Ninguém viu nada de verdade. Todo mundo ouviu de alguém que ouviu de alguém. E a moça, Maria das Dores, é inocente, capitão. Conversei com gente que presta atenção de verdade, não com os fofoqueiros. A menina não fez nada. Vivia grudada na mãe, bordando, preparando o casamento. O único crime dela foi ser feliz demais. E isso a Zefa não soube engolir. Lampião fechou os olhos, respirou fundo. Aquele tipo de injustiça era o que mais revoltava ele. Não era coronel roubando terra, não era jagunço matando inocente. Era algo pior. Era a maldade gratuita, a língua solta destruindo vida por pura inveja, por pura maldade. José Rufino, o capitão chamou. O cangaceiro se aproximou, o coração batendo forte. Sua noiva é inocente. Foi tudo armação de uma víbora chamada Zefa da Quitanda. A mulher destruiu seu noivado por inveja, porque não suporta ver felicidade alheia. José Rufino sentiu as pernas fraquejarem. Alívio e raiva se misturaram no peito. Alívio porque Maria das Dores era inocente, porque o amor que ele sentia não tinha sido traído. Raiva porque tinha duvidado dela, porque tinha deixado a mentira entrar no coração, porque tinha causado dor naquela moça que só merecia amor. Capitão, eu preciso voltar lá. Preciso pedir perdão para ela. Preciso... Você vai voltar sim, mas não vai voltar sozinho. Lampião se levantou e, quando fez isso, todos os homens do bando prestaram atenção. E não vai voltar só para pedir perdão, não.
vai voltar para fazer justiça. O silêncio no acampamento era absoluto. Todos sabiam o que aquilo significava. Quando Lampião decidia fazer justiça, não era brincadeira. Era coisa séria. Era coisa definitiva. Zefa da Quitanda destruiu um noivado abençoado com mentira. Manchou a honra de uma moça inocente. Fez um homem do meu bando sofrer à toa. E tudo isso por quê? Por inveja, por maldade. A voz de Lampião ficou dura como pedra. No sertão, a palavra tem valor. A honra tem peso. E quem usa a língua para espalhar veneno precisa aprender que toda ação tem consequência. Lampião olhou para José Rufino. Você quer justiça? Quero, capitão. Então justiça você vai ter, e vai ser do tipo que essa víbora nunca mais esquece. Lampião chamou o bando inteiro. Preparem os cavalos. Amanhã de manhã a gente vai para São José do Egito e vamos mostrar para essa tal de Zefa o que acontece quando alguém brinca com a honra dos meus homens. A notícia correu entre os cangaceiros. Lampião ia fazer justiça. E quando o rei do cangaço decidia fazer justiça, o sertão inteiro parava para assistir. José Rufino passou a noite acordado de novo, mas dessa vez não era dor que sentia, era esperança misturada com ansiedade. Ia voltar para a vila. Ia provar que Maria das Dores era inocente. Ia resgatar a honra dela, a honra dele, a honra do amor que tinham. E Zefa da Quitanda ia aprender, da pior forma possível, que língua venenosa tem preço. E que no sertão de Lampião, esse preço se paga caro. Quando o sol nasceu, o bando já estava montado. Lampião na frente, José Rufino ao lado e 20 homens armados atrás. Não iam para a guerra, não iam para tiroteio. Iam para algo mais importante, iam restaurar a justiça que a mentira tinha destruído. E no sertão, quando Lampião cavalgava com esse propósito, o destino de alguém já estava selado. O bando chegou em São José do Egito, quando o sol estava no meio do céu. 20 homens armados, cavalgando devagar, levantando poeira, fazendo barulho de casco em terra seca. O tipo de chegada que faz o coração da gente pular no peito, que faz porta se fechar rápido, que faz criança correr para dentro de casa. Lampião não precisou anunciar nada. A presença dele já era o anúncio. Quando o rei do cangaço entrava numa vila, todo mundo sabia que alguma coisa importante ia acontecer. Podia ser justiça, podia ser vingança, mas nunca era à toa. O bando parou no meio da praça. Lampião desceu do cavalo com calma, ajeitou o chapéu de couro, olhou ao redor. As pessoas começaram a sair das casas, curiosas, assustadas, sem saber o que esperar. Quero todo mundo aqui na praça. A voz de Lampião ecoou forte, com autoridade que não admitia desobediência. Todo mundo, homem, mulher, velho, criança, quero que vejam o que vai acontecer aqui hoje. Em 15 minutos, a praça estava lotada. Seu Manuel veio, trazendo Dona Josefa e Maria das Dores. A moça estava com o rosto marcado pelo sofrimento dos últimos dias, os olhos inchados. Mas quando viu José Rufino ali, ao lado de Lampião, sentiu algo que não sentia há dias. Esperança. José Rufino olhou para ela, e naquele olhar tinha pedido de perdão, tinha amor, tinha promessa. Maria das Dores começou a chorar, mas dessa vez não era só dor. Era alívio misturado com medo do que ia acontecer. Lampião esperou todo mundo se acomodar. Depois falou, e a voz dele carregava aquele peso de quem está acostumado a ser obedecido, de quem sabe que cada palavra importa. Vim aqui hoje porque uma injustiça foi cometida nessa vila. Uma injustiça que não posso deixar passar. Lampião apontou para José Rufino. Esse homem aqui é meu braço direito. É cabra valente, honrado, que nunca me deu motivo para desconfiar. Ele ia casar com Maria das Dores, moça honrada, filha de gente honrada. Era um noivado abençoado. O silêncio na praça era absoluto. Só se ouvia o vento passando e o coração das pessoas batendo forte. Mas uma língua venenosa destruiu tudo. Espalhou mentira, plantou dúvida, manchou a honra de gente inocente e vocês todos acreditaram. Não investigaram, não procuraram a verdade, só espalharam a fofoca feito fogo em capim seco. As pessoas começaram a baixar a cabeça. Lampião tinha razão. Ninguém tinha ido atrás da verdade. Todo mundo tinha simplesmente acreditado e espalhado. Corisco!
Lampião chamou. O cangaceiro se adiantou, puxando Zefa da quitanda pelo braço. A mulher tentava se soltar, o rosto pálido de medo, as pernas tremendo. Essa aqui é Zefa da quitanda. Foi ela que começou tudo. Foi a boca dela que soltou o primeiro veneno. E vocês todos beberam desse veneno e espalharam. Zefa tentou falar, mas a voz não saiu. O medo tinha tomado conta. Via Lampião ali, via os homens armados, via a vila inteira olhando. E sabia, no fundo da alma, que o momento de pagar tinha chegado. Zefa da quitanda, você destruiu um noivado por inveja. Manchou a honra de Maria das Dores, que nunca te fez mal nenhum. Fez José Rufino, homem do meu bando, sofrer à toa. Tudo isso porque sua alma é pequena demais para suportar ver felicidade alheia. Lampião deu um passo em direção a ela. Zefa recuou, mas Corisco segurou firme. No sertão, a palavra tem valor, a honra tem peso, e a língua que espalha mentira precisa aprender que toda ação tem consequência. Lampião tirou a faca da bainha. A lâmina brilhou no sol, afiada, implacável. Um murmúrio correu pela multidão. Alguns desviaram o olhar. Outros ficaram paralisados, sabendo o que ia acontecer, mas sem conseguir se mover. Capitão, pelo amor de Deus! Zefa finalmente conseguiu falar, a voz saindo em desespero. Eu não sabia que ia dar nisso. Você só queria destruir a felicidade de gente inocente. E conseguiu. Lampião olhou para ela sem pena. Mas hoje, aqui, na frente de todo mundo que acreditou na sua mentira, a justiça vai ser feita. Lampião segurou o rosto de Zefa com uma mão. Com a outra, segurou a língua dela com um pano. A mulher tentou gritar, mas o som saiu abafado. Língua que espalha veneno não merece ficar na boca. A voz de Lampião saiu calma, definitiva. E hoje, você vai pagar pelo que fez. Vai pagar de um jeito que nunca mais esquece e que essa vila nunca mais esquece também. Num movimento rápido, cirúrgico, Lampião cortou. O grito de Zefa ecoou na praça, mas foi um grito sem palavras, porque a ferramenta das palavras tinha sido arrancada dela. O sangue escorreu e Lampião soltou a mulher, que caiu de joelhos no chão, segurando a boca, os olhos arregalados de dor e horror. Vai viver, Zefa, mas vai viver em silêncio. E cada vez que tentar falar e não conseguir, vai lembrar do dia que sua língua destruiu a vida de gente inocente. Lampião limpou a faca na calça, guardou de volta na bainha, olhou para a multidão. E vocês todos aprendam também. Antes de espalhar fofoca, procurem a verdade. Antes de acreditar em língua solta, investiguem, porque da próxima vez que uma injustiça dessas acontecer aqui, não vou cortar só a língua de quem começou, vou cortar de todo mundo que espalhou. Ninguém falou nada. A lição tinha sido dada da forma mais brutal, mas da forma mais eficaz. Lampião se virou para seu Manuel. Maria das Dores é inocente. Sempre foi. Você tem uma filha honrada e quase a perdeu por acreditar em mentira. Espero que aprenda com isso. Seu Manuel não conseguiu falar. Só conseguiu olhar para a filha, os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Dona Josefa abraçou Maria das Dores pedindo perdão baixinho. José Rufino se aproximou. Ajoelhou na frente de Maria das Dores. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por não ter lutado pela sua honra desde o começo. Maria das Dores segurou o rosto dele. Você está aqui agora. Trouxe a verdade. Trouxe a justiça. É isso que importa. Lampião colocou a mão no ombro de José Rufino. O casamento vai acontecer daqui 2 semanas, e eu vou estar presente para abençoar, porque noivado que passa por fogo desse jeito merece ter final feliz. O bando montou de volta nos cavalos. Zefa continuava no chão, sendo socorrida por algumas mulheres que tinham pena, mas também tinham medo de sofrer o mesmo destino. A língua dela tinha sido silenciada para sempre, mas a lição ia ecoar por gerações. Antes de eu terminar esse caos, quero que você faça uma coisa. Se essa história te tocou, se você entendeu a lição que o sertão ensinou naquele dia, deixa teu like agora. Compartilha com todo mundo que precisa ouvir sobre honra, verdade e justiça. Se inscreve no canal e ativa o sininho,
porque tem mais história do cangaço te esperando toda semana. E comenta aí embaixo, qual é a maior injustiça que você já viu acontecer? Como você acha que devia ter sido resolvida? 2 semanas depois, o casamento aconteceu. Foi o mais bonito que aquela vila já tinha visto. Maria das Dores, de branco, radiante, segurava a mão de José Rufino com força. Lampião estava ali como testemunha de honra, e a presença dele dava ao casamento um peso que nenhuma cerimônia comum tinha. Zefa, da quitanda, assistiu de longe, escondida na sombra. Não podia falar, não podia espalhar veneno, não podia fazer nada além de engolir a própria raiva em silêncio. E dizem que ela viveu mais 20 anos assim, muda, solitária, carregando na carne a marca da justiça que Lampião tinha feito. A história se espalhou pelo sertão inteiro, virou lenda, virou aviso. E até hoje, quando alguém começa a soltar fofoca em alguma vila perdida do Nordeste, sempre tem um velho que lembra: cuidado com a língua solta. Lembra do que aconteceu com Zefa da quitanda, porque no sertão a justiça pode demorar, mas quando chega, chega definitiva. E a lição que fica não se apaga com o tempo. Fica gravada na memória do povo, passada de pai para filho, contada ao pé da fogueira, transformada em causo que ninguém esquece. José Rufino e Maria das Dores tiveram 5 filhos. Viveram em paz, construíram vida honrada e o amor deles sobreviveu à tempestade da mentira. E sempre que contavam a história do noivado para alguém, terminavam do mesmo jeito. A mentira pode destruir tudo, mas a verdade, quando tem força para voltar, reconstrói mais forte ainda. E assim termina o caos da fofoqueira, que tentou destruir um amor e descobriu que no sertão de Lampião, a língua venenosa tem preço, e o preço se paga caro, definitivo, para sempre.